Alô pessoal, bom dia, eu sou Valdir Carvalho, estou com você com muito prazer sempre, todos os dias, na nossa Rádio Metrópole, também na nossa rede Hits de rádio, sintonize sempre aí, né? Porque a Rádio Metrópole agora também, ela é rede Hits de rádio. Bom, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que a gente recebe muito material e também a gente vem conversando muito com muitos cristãos. E eu quero fazer uma justiça aqui. Quando a gente fala de igrejas evangélicas, nós temos que compreender que você tem o mundo pentecostal e tem o mundo tradicional, né? A igreja tradicional e a igreja pentecostal. Quando eu falo mundo, quero dizer o sistema. Então você tem o pentecostal e você tem o tradicional. E do tradicional, eu não posso chegar e falar nada, eu tenho que bater até palmas para o grupo que é tradicional, principalmente para a Igreja Batista, que faz um excelente trabalho. É uma igreja que sempre primou, né, pelos seus dogmas, por uma postura, né? A gente não vê a Igreja Batista envolvida em escândalo. É muito difícil, mas é muito difícil você ver alguma coisa ou do pastor, seja lá o que for, da Igreja Batista. Então, a Igreja Batista está de parabéns, assim também como a Igreja Adventista. Podemos ter a nossa discordância aí, de algumas situações da Adventista, mas dificilmente você vê o nome da Adventista em alguma situação, em alguma denúncia. Você não vê, não existe nada que se fale ou que manche, né, a história da Igreja Adventista e de outras igrejas tradicionais. A confusão, ela está no meio pentecostal. Por causa de quê? Porque o povo pentecostal, eles acham que eles vão ser vistos como cristãos ou como servos de Deus pelos dons espirituais, né? E não pelo fruto do Espírito. Paulo disse que nós temos que dar muito mais ênfase ao fruto do Espírito. O amor, benignidade, mansidão, né, longanimidade. Isso é que vai nos referendar como servos de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo. Mas alguns, né, pentecostais, eles acham que são pelos dons, profecia, revelação, e principalmente esses dois, profecia e revelação. E aí é toda essa confusão, não consegue compreender o que é uma revelação, como que funciona uma profecia, e aí nós temos um espiritismo dentro da igreja, nós temos uma prática, né, de espiritismo dentro da igreja. Falam sobre casamentos, Deus, né, virando santo casamenteiro. Se pegar Coríntios 7, vai ver, né, ou Romanos 7 ou Coríntios 7, quando Paulo, o apóstolo, fala sobre o casamento, que Deus não se mete em casamento. Deus não tem, ele não dá nenhum conselho sobre casamento. Quem falou foi o apóstolo Paulo. O que Deus disse foi que o homem deixará o seu pai e sua mãe, pronto, e vai se unir à sua mulher. Daí para lá é com um ser humano mesmo. Mas você hoje tem das igrejas evangélicas Deus casamenteiro. Bom, é onde eu quero chegar. Eu quero chegar porque eu tenho respeito aos templos. Eu respeito os templos. O que não está acontecendo com muitos membros das igrejas pentecostais. Hoje na igreja a gente está vendo capoeira, nós estamos vendo, eu recebi um vídeo, né, dessas danças, desses grupos, desses grupelhos que estão dentro da igreja, que eles fazem aí essas questões de movimento, dança de corpo, roda para um lado, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Quando houve esse caso lá, que diz que Davi dançou, né, por causa de uma vitória que ele teve lá com o povo inimigo, aquilo foi um caso específico. Isso não quer dizer que isso vai acontecer dentro da igreja, né? Essa bagunça que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, até para entregar profecia dentro da igreja tem que ter ordem. Hoje não tem ordem, um fala de um lado, fala do outro, né? Você tem essas questões de línguas estranhas, e Paulo chegou lá e doutrinou e mostrou que tinha que um fica quieto enquanto o outro fala, hoje todo mundo fala junto. Então a igreja,
ela, para poder agregar novos membros, ela abriu a porta para o mundo. O mundo invadiu a igreja. O mundo invadiu a igreja. As confusões lá, babilônicas lá, elas estão dentro da igreja. Não estou generalizando, mas é o que nós estamos vendo. Um vídeo de uma irmã que estava entregando aí uma profecia para uma senhora que estava lá, onde ela fala que Deus estava mostrando, que Deus estava agindo na moela da irmã, na moela. Aí tem uma pessoa que está em cima lá do púlpito, ela pergunta à irmã, ela tem moela? Aí ela, para poder justificar, não, tem moela. Tudo bem, se tem ou não tem, eu não quero nem... Ela tentou até, de repente, ali, fazer, né, um sentido figurado diante da linguagem deles lá, mas causou uma estranheza no meio dos irmãos, e a outra foi logo e interceptou. E você via que era uma forçação de barra para entregar aquela profecia. Uma forçação dessa senhora para entregar a revelação, né? E ela não tinha os elementos, né, da profecia convincentes. Era só para forçar. Tanto é que depois ela fala que a irmã, ela que recebeu a revelação, iria vomitar e Deus estava colocando uma coisa para fora maligna e ela depois iria confirmar. E essa irmã até hoje não confirmou nada. Deve ter ficado até assustada com o que viu. Por quê? Essa mentira, ela hoje permeia a igreja. A igreja hoje ela faz política, ela não tem respeito ao templo. É política dentro da igreja. Pessoas que não são, não têm vínculo com a igreja, sobem nos púlpitos, no lugar santo. Só pode subir quem de fato tem uma vida com Deus. Então, quer dizer, são essas coisas, nós não estamos atacando as igrejas. O que a gente ataca é o que está acontecendo. Essa bagunça aqui entrou na igreja. E tudo bem, Jesus fala sobre isso, que nos últimos tempos haveria apostasia, né? Que o Deus do ser humano seria o seu próprio ventre. Hoje, então, a gente percebe que isso já está dentro da igreja, aonde as pessoas, né, lutam pelos seus objetivos, esqueceram de Deus. Tem uma tal missionária chamada Isabel Ferreira. Eu já falei aqui para Amanda, já falei aqui, eu não tenho vergonha de falar, já falei para minha esposa aqui, não quero nada, não é uma questão autoritária, eu não gosto, não quero ouvir nada em relação a essa Isabel Ferreira. Isabel Ferreira, para mim, não tem nada de Deus, nada, não a conheço, não sei, nunca vi, não quero nem ver. Mas, quando ela faz aqui os cultos dela aí no YouTube, de cada 10 palavras, 9 são de demônios. A oração dela é só impregnada com demônios. Satanás, diabo. Ela não consegue falar só de Deus. A tua mente fica atribulada. Porque a Bíblia diz que nós, a fonte não pode jorrar, a mesma fonte não pode jorrar água doce e nem salgada. Ou você vai jorrar uma, ou você vai jorrar outra. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve Deus, ou você vai servir lá o outro. Agora, se eu falo de Deus, se eu digo que eu sou de Deus, e o tempo todo eu só falo no nome do outro, tem uma coisa errada. Eu sou vascaíno. Eu vou ficar toda hora falando lá no nome do adversário. Se eu ficar só falando o nome do adversário e não do Vasco, tem alguma coisa errada. E se eu sou de Deus e só falo do nome do outro, tem alguma coisa errada. Eu tenho que saber o que eu estou levando para as pessoas. Se eu estou levando Deus ou só estou levando o outro. Porque Deus não tem essa coisa de você tentar colocar o maligno, seja lá quem for, no mesmo patamar que Deus. Não dá. Deus, ele é supremo. Deus, ele é o dono de todas. Não tem condições, gente. O outro só vai colocar a mão nisso lá se você ficar dando confiança para ele. Deus não. Deus, ele é o dono de tudo. Não existe essa coisa de um duelo de Deus lá com o outro, que Deus vence no segundo tempo. Ele falou, todas as coisas são minhas, todas as coisas me pertencem. Existe, né, aquela passagem lá em Jó, que a Bíblia diz que Deus estava reunido lá com os seus anjos, e quem estava lá também? Né? E Deus pergunta para ela, de onde você está vindo? Eu estou rodeando a terra. Né? Mas quer dizer, aí, isso não quer dizer, né? Quando ele fala, ó, está vendo lá meu servo, ó, você vai lá e toca. Mas você vai, mas Deus, ele não podia tocar. Deus que permitiu, mas ele fala, não vai tocar, não toque. Então não existe isso. Então, onde eu quero chegar? O problema todo é que dentro das igrejas, essas pentecostais, também tem pessoas que, né, infelizmente, elas não são de Deus, elas estão ali, mas é o joio, não é o trigo. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado.
com quem você está falando, com quem você está confessando a sua vida, para quem você fica se desabafando. Não é com quem você está ouvindo, o que você está ouvindo. Você tem que filtrar, pô. Essa irmã Isabel Ferreira, na minha concepção, eu falando, não presta para você estar escutando. A mulher só vai falar para botar na tua casa os espíritos malignos. Se ela é de Deus, fala de Deus, pô. Então, e outras pessoas mais, outras coisas que vocês veem dentro dessas igrejas, células, seja lá o que for, vocês percebem que existe uma forçação onde você não tem a administração da palavra. O importante é ter a administração da palavra de Deus, a educação dentro da palavra de Deus, guiar o povo dentro de uma sabedoria. Agora, no que nós estamos vendo aí, não tem condições. Se o próprio Jesus voltar hoje, pode ter certeza, 10% ou menos é o que vai subir para a glória. No tempo de Caleb, quando o povo entrou na terra lá de Canaã, foram os 20 anos, né? De 20 anos para baixo, foram Josué e Caleb, pronto. Hoje, se fosse no caso de ter que entrar em Canaã, a maioria desses jovens não iriam entrar. E só iria entrar mais mesmo, bem mesmo, os idosos, bem idosos. Porque daqui para baixo virou bagunça. As pessoas vão de qualquer jeito para a igreja, agora é de qualquer jeito. E não é uma PQI de qualquer jeito. Não pode acontecer o que está acontecendo dentro da igreja. A igreja, ela é a coluna, ela é um pilar, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Ela não pode se corromper. A igreja não pode se corromper. Não pode estar acontecendo o que está acontecendo com a igreja. O espiritismo invadiu a igreja. Nada contra os espíritos, mas é uma questão de religião. Não pode invadir, o mundo não pode invadir a igreja. Quem deu regras para a igreja, para o seu povo, para Israel, foi Deus. Deus é um Deus de regra. Ele que colocou. Tem que haver a diferença entre o seu povo. E a diferença ela não vem pelos dons, e sim pelo fruto. É o teu comportamento, é como você age no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, dentro da sua escola, é como você se comporta. Na sua educação, na tua forma de falar, quando você respeita a hierarquia, você respeita os princípios, você vai estar mostrando Deus. Não são pelos dons. Depois a gente vai continuar falando sobre isso, porque a coisa está absurda. E eu espero que a gente pense mais, busque mais saber o fruto do Espírito, o que significa o fruto, porque ele falou, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês tiverem amor um com os outros. Eu sou o Rodrigo Carvalho, siga-nos nas nossas redes sociais, esteja sempre com a gente e agradeço aí sempre o carinho e a sua confiança. Beijo no coração e até a próxima.